Nesse super bate-papo com Melissa e Honora, terceira parte, vamos falar um pouquinho mais sobre crise de ansiedade, pânico e seus sintomas, para que vocês em casa entendam no seu trabalho, entendam como que funciona as crises de ansiedade, quando que a meditação pode ser uma ferramenta que ajude de forma preventiva nesse quadro. Falaremos sobre a questão do lado genético, de pessoas que têm uma tendência maior à ansiedade, depressão. Falaremos também sobre um grande livro, um livro fantástico. Eu já tive muitos pacientes que chegaram para mim muito grave, assim, e muito grave para você ter uma ideia, de durante a semana a pessoa tinha 3 episódios de crise de ansiedade. Imagina o sofrimento dessa pessoa, 3 vezes por semana, crises estendidas de horas. Que é uma crise de ansiedade, você podia até descrever um pouco dos sintomas, porque eu lembro uma Sim, vez que eu fui parar no hospital, no INCOR, porque eu estava tomando uma medicação para uma outra coisa que o efeito colateral foi ataque cardíaco. E assim, eu fiquei impressionado, era mais homens que estavam lá, achando que estavam tendo ataque cardíaco. Eu conversei com o enfermeiro, de cada 10 que entravam lá, 9 eram crises de pânico, que dão é, sintomas muito semelhantes a um ataque cardíaco, vamos dizer assim, né? A pessoa acha que exatamente. realmente está morrendo, né? É. Tem várias características, mas taquicardia, a pessoa sente o corpo paralisado, muitas vezes não tem um desmaio, não perde a consciência, mas ou vê tudo esbranquiçado, às vezes vê pontinhos assim de luz, ou vê tudo escuro, tem uma percepção do lugar onde ela está que está alterada, então ela se sente muito num lugar muito menor do que ela está. Alguns, muita dor de cabeça, às vezes a dor de cabeça dá até por todo o choque que é, né, uma crise para o cérebro, é, e, e paralisia, assim, paralisia é muito comum, aquele discurso de eu não conseguia me mexer, eu não sabia o que fazer. Eu sentia que estava acontecendo alguma coisa com o meu corpo. As pessoas E têm as esses. pessoas às vezes ficam ansiosas também, porque você pode estar num lugar que você não tem espaço para estar assim, né? No meio de um Sim, voo, no meio do seu trabalho, dirigindo, ou seja, lugares perigosos, inclusive, para você ter uma crise é, dessa que é, impacta o seu físico. Então, e como a pessoa também não sabe quando vai vir a próxima, isso vai gerando toda aquela ansiedade, como a gente falou, o medo do medo, o medo da ansiedade. Tem até uma reportagem que eu li outro dia mostrando que o estresse ele faz parte do nosso dia a dia, e muito mais agora na época de pandemia e tudo mais, desemprego e tudo mais. E que aquelas pessoas que encaram o estresse, conseguem reelaborar o estresse de uma forma positiva, elas lidam um pouco melhor. Quem tem medo de estar estressado, tem culpa de estar estressado, piora ainda mais o quadro, né? o exercício de aceitação é um dos exercícios que a gente pretende, né, dentro dos exercícios de meditação, né? É aceitar que pensamentos vêm e que eles podem ir embora, que sentimentos estão acontecendo dentro de você e está tudo bem. O exercício de aceitação, eu acho que ele, dentro do processo terapêutico, não sei como é a sua prática, mas dentro do processo terapêutico, é o tempo todo, Juliana. Aqui usa Assim, a palavra acolhimento, sabe? Aquele acolhimento. é, Você acolher os seus pensamentos, sejam eles quais for, sim, porque você sim, rejeitá-los e lutar contra eles não é a abordagem que faz com que eles diminuam a intensidade, né? Então, é, assim, o ao medo de, contrário. o medo de perder uma medalha, o medo de falhar num desempenho, se você tem medo desse pensamento, que acontece, qualquer pessoa, gente. Se você for pular de bungee jump, você vai pensar na possibilidade daquele bungee jump estourar. Se você vai pular de paraquedas, você vai pensar na possibilidade, não tem como ser um ser humano normal, e se o paraquedas não abrir? Então o medo vai estar lá. É como você gerencia aquele medo. Então esse pensamento Exatamente. vai estar lá, o pensamento mais negativo sempre está lá. Se você tiver medo dele, quiser fugir dele, criar mecanismos para ficar fugindo dele, ele vai aumentando, né? Ele vai te escravizando. Então essa questão do acolher, deixar o pensamento passar, foca no positivo, sem medo do negativo, é uma forma que eu trabalho dentro da meditação, para que as pessoas Como se consigam... fosse uma onda, né? Flui. Tem que fluir por É. você. Agora, se agarrou nele, você dificulta, você pode até sair do estado meditativo, né? Fluir.
exatamente. Sabe que tem um outro dado que eu acho que é bem importante e as pessoas desconhecem. Falando de ansiedade, que hoje na minha clínica, posso dizer que 80% dos meus casos são ansiedade, tenho 10% assim, de casos, 10, 15 de casos mais graves. Mas Uhum. ansiedade, Juliano, é o que a gente mais recebe na clínica. A gente tem um dado científico de que hoje 70% dos tratamentos para a ansiedade são ineficazes. É um Eu número não sabia disso. muito, pois é um número muito Ineficaz em que preocupante. sentido? Você fala as psicoterapias e medicamentos usados para ansiedade ou não? Exatamente. Uhum. Tanto de a medicação que é colocada que não é a mais adequada para a pessoa, ou o próprio tratamento de psicoterapia que não segue um melhor protocolo, porque a gente tem, né, hoje, dados que comprovam esse é o melhor tratamento para a ansiedade. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa começa o tratamento, não vê o resultado que ela pretendia ou Almeja. no tempo que pretendia, ela ela sai daquele tratamento e depois aquela ansiedade volta aumentada, e daí você vai criando essa porcentagem que é bastante alta. Então, o que eu percebo hoje, as pessoas que chegam para um tratamento, elas chegam num estado de muito sofrimento e muita dor, Mas é né? por causa disso, Infelizmente, ninguém porque não chega na minha existe, exatamente, clínica. você pega um espectro, Mel, que aquela pessoa já tentou de tudo, vamos dizer assim, né? Ela quis tentar de tudo para Exatamente. não gastar com psicólogo, para não se envolver numa psicoterapia, ou para não ir no psiquiatra, ela se segurou ao máximo, além do ponto que necessário, né? Ela sofreu demais, desnecessariamente. Mas isso a gente vê o comportamento do ser humano não só dentro da Sim, saúde mental e emocional. Então, às vezes a pessoa está com sobrepeso, tentou todas as dietas possíveis na internet e não conseguiu, para ir então buscar um médico, ou um nutricionista, ou uma psicoterapia, que muitos casos de obesidade estão ligados 100% ao emocional e ao mental. Então eu vejo que nós, seres humanos, temos uma tendência de fugir dos nossos problemas. E eu acho que isso é uma conexão neural até do nosso cérebro, porque é aquele sim. sempre assim, let's move on to the next. E tem uma psicóloga que eu amo, sou apaixonado por ela, que escreveu aquele livro Bailarina de Auschwitz, uma Uhum. senhora sobrevivente de Auschwitz, com mais de 90 anos. Tá aqui, eu vou mostrar no vídeo para vocês o livro, super recomendo esse livro, porque para mim ela é uma história de resgate, que ela se auto-resgatou, vamos dizer assim, através até da clínica dela como psicóloga, onde ela passou, comeu pão, que a gente usa aquela expressão, né? Passou por um inferno, É. literalmente, o inferno, né? Que é passar por um Auschwitz, vendo pai, mãe morrendo, sobreviveu sua irmã, assim, a vida destruída, ficou mais de 2 anos em Auschwitz. E como ela conseguiu se reerguer. E ela fala o seguinte: eu, no primeiro momento, quando saí de Auschwitz, como que eu fiz para me reerguer? Não pensava. Não pensei, nem as filhas dela sabiam que ela era sobrevivente de Auschwitz. Eu vou negar É. aquilo e vou move on. Próximo trabalho, próximo emprego. Só que chegou uma hora que o passado ele fica presentificado porque ele está memorizado onde? Naquele cérebro que vive o momento presente. Ele não ficou lá para trás, está aqui com você. Então você tem aquele passado presentificado. Você vai arrastando aquelas latinhas, fazendo barulho com você. Enquanto você não para e fala, olha lá, eu vou ter que lidar com isso. Eu vou ter que reorganizar isso, processar isso que me aconteceu, colocar cada coisa no seu lugar, porque eu não vou conseguir ter qualidade de vida com aquele modus operandi do meu cérebro que é just move on to the next, né? O próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. E a gente vê isso no mundo, o mundo cada vez mais É. acelerado, onde a gente quer, na verdade, fugir dos nossos traumas, problemas, assuntos não resolvidos, e não existe qualidade de vida sem você separar um tempo para rever um pouco tudo o que te aconteceu, né? E é muito triste, né? Porque a pessoa chega já dentro de crise instalada, né? Com episódios repetitivos de crise. Então, chega em muito sofrimento. E em muitos casos ela entra por necessidade, tem que entrar mesmo, entra com medicação, começa o processo de psicoterapia, e muitas vezes eu percebo que se a pessoa tivesse percebido aqueles sinais um pouquinho antes,
Ela não entraria num quadro tão agravado, não teria crise instalada, poderia fazer um tratamento sem medicação, e quando entra com medicação, no mínimo vai ficar 1 ano com medicação, né? Porque tem o Só ciclo fazendo um da paralelo para as pessoas medicação. entenderem, é como se tivesse com uma doença física, aonde no começo da doença, tratamentos são muito eficazes, são ótimos. Covid, por exemplo, é um caso de pessoas que ficam com medo de ir para o hospital e chegam com o pulmão tomado e já não tem muito mais o que a medicina fazer naquele caso, né? A resistência de receber ajuda, ou de buscar ajuda, ou ter medo dessa ajuda, ou perceber as suas fraquezas ao pedir ajuda. A gente tem muito essa cultura, vamos dizer assim, né? Geral, não é só no lado mental e emocional. O que a Mel está falando é que se você no começo ali já buscasse alguma ajuda, era muito mais fácil o resgate, muito menos sofrimento, talvez, né, sem precisar entrar com medicamentos que trazem efeitos colaterais, que são em último caso, em última instância. Então, acho que esse nosso Positivo é Sua Mente, esse canal, que vai ser para levar a saúde mental e emocional, eu, na minha função aqui de meditação, e outros profissionais que vão ser convidados, levar esse alerta, porque eu sei que a meditação, ela pode te ajudar como ferramenta, é uma coisa acessível que você consegue fazer sozinho, respiração e tudo mais, que ela pode te ajudar a se manter um pouco mais saudável, vamos dizer assim, sem você escorregar para as doenças, vamos dizer assim. E aqueles que já estão escorregando para o lado de doença, buscarem ajuda, né, Mel? Não esperarem muito para buscar ajuda. Eu sei que psicólogo custa, sei que médico custa dinheiro, custa tempo, custa energia. Você tem que colocar uma prioridade. Às vezes você vai deixar de gastar com outras coisas, mas a sua saúde mental, ela deveria ser prioridade, porque sem ela, você pode ter tudo o que você quiser. Você pode ter o carro, viajar de classe executiva, ou, exemplo, sair para tomar suas cervejas, ir nos barzinhos, mas isso não vai te resolver, né?